foi ontem, mas lá se vão 100 anos das clássicas salas de cinema. Santo André foi uma das primeiras cidades a receber espaços dedicados à sétima arte. E entre várias salas famosas estão Cine Teatro Carlos Gomes, a primeira da cidade na década de 20, e Cine Tangará, inaugurado 25 anos depois e que inovou trazendo o que havia de mais moderno naquela época. Tangará ficou conhecido como o cinema mais luxuoso da região. Chegou a receber mais de 12 mil pessoas em um único dia e até implementou as sessões de gala, quando, nas quintas e domingos, os homens iam de paletó e gravata para a sessão. Vamos relembrar um pouco dessa era de ouro nas clássicas salas de cinema em Santo André. Quem nos guia nessa história é de Aulas Ulisses, cineasta, radialista, cineclubista, produtor, professor de audiovisual e pesquisador independente de cinema e vídeo. Boa noite, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um bate-papo com Pedro Bottalo. E hoje eu vou falar de uma coisa que eu gosto bastante, então eu acho que vai ser um programa bem interessante e leve. Eu estou aqui com o de Aulas Ulisses, ele é um cineasta, e ele vai falar um pouquinho, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre cinema no ABC, né? Eu acho que até a gente vai conseguir fazer uns outros programas, porque, graças a Deus, nós temos bastante assunto. De Aulas, boa noite, obrigado pela participação. Olha, obrigado, Pedro, eu que agradeço. É sempre bom falar de cinema, né? De arte, né? Tão ao contrário de algumas partes do Brasil, né? Não, é verdade, eu sou muito... Pode falar, desculpa, Dil. Alguns poderes não querem a cultura, né? Mas a gente resiste, a gente é forte. Mas isso aí vai surgir, é um fênix, né? Sempre surge das cinzas, né? Uhum. Eu sou muito fã de cinema, não sou conhecedor, é claro, como você é, mas eu sou um telespectador, eu sou chato, assim, porque eu assisto bastante filme e a gente começa a ter uma certa classificação que você fala, esse filme é legal, isso aqui. E eu gosto muito de cinema brasileiro, também das antigas. E eu queria começar, a gente tem bastante coisa para falar do ABC, mas eu queria começar com as salas de cinema aqui do Santo André. Nós tivemos várias salas, eu queria que você começasse lembrando das salas, que eu já sei, é claro, que me faz... Nós temos Tangará, Carlos Gomes, Estúdio Centro. Dá uma pincelada dessas salas aí. Vamos começar com o Cine Teatro Carlos Gomes, né? Ele é de 1912, mas era a primeira, isso foi a primeira sede, né? Depois teve lá na Flacker, ficou em 1925. A importância dele, que agora tem um restauro, né? Inclusive, vai mudar, vai ser Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes, né? E é importante porque, assim, ele marcou uma população, né? Ele marcou força culturalmente dentro de uma cidade, né? E as pessoas poderiam assistir filmes e se fortalecer dentro de um contexto como esse, né? Uma pena que com o declínio, né, principalmente na década de 70 dos cinemas, as salas foram se perdendo, né, essas grandes salas, né? Ela se perde porque ela tinha, assim, um entretenimento, ela tanto tinha o cinema como o teatro, né? Sim. E aí ela se perde e a gente tem um restauro agora que, infelizmente, não é dele todo, né? Mas pelo menos parcial de toda aquela estrutura que tinha. Por exemplo, a gente tinha uma estrela que era tombada, né, com tem aquelas siglas enormes, né, mas que eu lembro que na pedra de lançamento do restauro lá e da reestruturação do Cine Teatro, eles falaram que ela vai ser desenhada no meio do salão, né, porque ele vai ser diferente, vai ser mais aberto, ele vai ter outras ações além do cinema, né. E a gente tem também de falar do Tangará. Vou te contar uma história antes de falar dele. Eu assisti o Super-Homem lá, na década de 80.
o primeiro Super-Homem. Sim. E ele é assim, era CinemaScope, né? Você tem uma ideia? O Tangará é a primeira sala de cinema no estado de São Paulo a ter o CinemaScope. O que é Scope? Até eu desenhei aqui as coisinhas do Scope. Legal, acho que eu perdi, né? Peraí. Que é legal saber os formatos que tinha, né, na época. E aí ele... eu não vou achar. Ah, tá aqui. Tá aqui, acho que não sei se dá para ver. Mais ou menos. Dá isso, tá bom. Assim, acho que tá bom. O Scope é o primeiro. Tá. É o Scope. O segundo é o que a gente está acostumado, chamado plano, né? Tá. E o de baixo é o 16:9, que é as TVs de hoje, né? Tá. E esse Scope, a diferenciação é que ele é mais amplo, é isso? Ele ocupa um espaço maior. Tá. Né? Tem uma tela maior, ela é mais comprida, ela é bem comprida, né? E aí, por que Scope, né? Isso foi inventado pelo pessoal da Fox, né? Entre 1953 e 67, eles foram desenvolvendo, né? Porque você usava a película na época, né? Ah, sim. Que era esse tipo aqui assim, e aí eu me lembro assim em Paradiso. E o plano fica no tamanho de 35 milímetros, quando a gente vê, né? É chamado de plano. Quando você vê o scope, ele está esticado dentro da película, você não consegue ver a imagem direito. Tá. Né? Aí é necessário um equipamento de projeção, né? E umas lentes diferenciadas para que ele abra toda. Tá. Né? Então, o Tangará, ele tem isso, ele é a primeira sala que tem esse sistema, né, vamos dizer, essa projeção. Para ter um filme assim, você tem de filmar assim e projetar assim, senão você não consegue ver. Né? Tá. E ele foi uma das salas que mais se fortaleceu dentro disso. Né? Mas também o Tangará ele era gigantesco, ele tinha 3.300 lugares, mais ou menos. Eles falam que é 3.100, mas tinha o mezanino, né, que tinha mais. Então, é mais ou menos 3.300. Teve um dia do Tangará, eu não sei que filme, eu não consegui achar, né, porque como eu falei para ela, eu estou na pesquisa ainda. Teve 12 mil pessoas. Nossa! 12 mil pessoas num dia. Acho que nem o Santo André conseguiu um público tão grande assim de alguns jogos. Mas é porque uma sala de 3.300, você faz a conta, né? Vai indo. Ela lotada dá nisso se você fizer várias sessões, porque você tem sessões de manhã, à tarde, à noite, né? Sim. Tem sessão. Eu, por exemplo, assisti o Titanic, era 3 horas da manhã, estava lotado. Você assistiu aonde? Aqui em Santo André também ou não? Essa aí? Não, porque agora já era já essa situação nova de Cinemark e tudo, né? Não, já estava nova já. Fui no Extra, na Anchieta. Né? Ah, sim. Era o único lugar que tinha, não tinha... Era difícil. Não tinha lugar, é verdade. É difícil você, né? Você tem esses fenômenos, assim, né? Tá. E o Tangará... Ele fortaleceu nisso. E aí, eu estava falando do Super-Homem, né? A experiência foi única, assim, na minha vida foi. Porque tinha cortina. Tinha cortina, é verdade. Aí, o que aconteceu? Como ele tinha isso, eles colocavam uma trilha antes. Então, é assim, você tá lá, apagava-se as luzes, ficava aquelas arandelas, né? Olha que experiência. Aí vinha a música, tadã, tadã, do Super-Homem, tadã. E aí abrindo a cortina devagar. Cara, a plateia vindo delírio, né? Aí começa a projeção, aquela projeção gigantesca, porque era enorme, né? Lá era enorme, né? Aquilo foi uma das experiências mais loucas que eu tive na minha vida, assim, como espectador e amante do cinema, né? Pena que era só Super-Homem, né? Mas a gente fala de um cinema universal, né? Sim, claro. É que na época também o Super-Homem fez muito sucesso, né? Como faz até hoje, mas naquela época ele era um blockbuster mesmo, todo mundo queria assistir, né? E eu lembro muito do Studio Center. Não, eu lembro do Tangará. O Studio Center tinha aquela sala que tinha ar-condicionado, teve uma sala que eu não lembro que era, não era 3D, era double não sei o que de som, depois tinha
tinha uma série de coisas que o Studio Center ele era da vanguarda, ele começava uma série de situações, né? O Studio Center, primeiro que ele tinha um fumódromo, né? Fumódromo, é verdade. Era aquela parte que tinha um vidro e que você ficava assistindo. Os que estavam mais no delírio de tomar uma boa e fumar, você ficava naquela sala. Exatamente. E aí tinha a experiência de ver o filme. E é bom que você vai assistir, tipo, O Exorcista, né? Aquela parte de nublado fica pro resto do filme, né? Pode estar no céu, o cara tá assistindo o Teletubby e tá nublado, não adianta. Não tinha. Mas era saudosismo. Agora, é claro, não tem mais essa situação, não é? Mas realmente era um diferencial, né? Era um diferencial. Pena que ela virou igreja, né? Mas, enfim. Eu não lembro. A Tangará também virou igreja. Virou, mas primeiro virou estacionamento. Eu estacionei dentro dele. Não. Tem uma ideia. Bom, agora você pode abençoar lá dentro também, porque... E eu vi um Oscar lá dentro. Em Santo André acho que foi em 2000 e pouco, acho que 2002, por aí. Eu não lembro bem, mas foi mais ou menos por aí. A gente assistiu uma sessão de Oscar dentro dele. Foi um evento, né? Não tinha mais a sala como era, né? Sim. Foi um evento do Oscar lá dentro. Então tinha o tapete vermelho, tinha as stars, e você entrava e tinha um debate, o povo gritava, falava mal dos filmes que estava ganhando, era uma loucura. Foi bem interessante isso. Mas ele já não estava mais, né? Sim, não era... dá uma saudade, porque, é claro, hoje nós temos cinemas maravilhosos, umas redes assim, Cinemark, não sei, são grandes, são desconfortáveis, sem dúvida nenhuma, mas dá uma saudade do nosso tempo. Aí vem a memória afetiva, né? Era mais, sei lá, era mais engraçado para nós do que hoje. Hoje você pega uma televisão grande, assina uma TV por streaming, tá tudo certo, né? Mas... Oi, desculpa. Não, depois eu queria que você lembrasse um pouquinho do Tamoio lá do Piranguinha. Mas pode falar, tudo a seu tempo. É que, assim, as experiências do cinema, por exemplo, quando você chega num Tangará, primeiro que você está com as luzes acesas, então você entra naquele universo de uma sala com 3.000 cadeiras e 3.000 pessoas quase ali. No dia do Super-Homem não estava lotado, mas porque já era não era lançamento, né? Na década de 80, ele não foi lançado em 76, 78, 76, agora não lembro, mas já era uma sessão especial sobre o Super-Homem. Mas a experiência de você estar ali com aquelas pessoas, entendeu? Ver que cada um, a expectativa de cada um, você ainda conversa, você vê algumas pessoas, algumas até conversa com você, não tinha conhecimento da sala como era, entendeu? Aí começa a admirar aquelas paredes, como foi construído aquilo, né? E aí, cadê a tela? Porque você não via a tela. Eu falei assim, mas será que tá atrás dessa cortina? Tinha isso, essas experiências. Aí quando você desliga as luzes e começa a sessão, você vê que a caixa preta é uma coisa infinita, né? Porque aquilo eu estava atrás, né? Era uma coisa que parecia que você não chegava na frente. E aquela projeção enorme. Nossa, é de encher, assim. Você se enche. A experiência você pega uma TV, por mais que seja de 70 polegadas, você não consegue ter essa experiência. Não, a sensação não tem jeito. Você não consegue ter essas pessoas que estão perto de você também, né? Você não consegue os burburinhos, as cenas, né? Você não consegue se interagir com essas pessoas. O cinema é muito mágico, né? O que eu queria lembrar, de Aldas, teve um cinema que era no bairro Jardim, para cima, lá perto da Igreja Santo Antônio. Como chamava aquele cinema? É na Vila Maria, não? É o Tamoio, não é o Tamoio? Não. Pode ser o Tamoio. O Tamoio, acho que é o Tamoio. O Tamoio é Piranguinha. Não é Piranguinha, não. É no em cima, perto da Igreja Santo Antônio, que a igreja continua lá.
Eu não lembro Depois dele. virou até um supermercado. Eu assisti Frankenstein lá. Ah, você assistiu o Frankenstein? Assisti, né? Pô, esqueci o nome daquele cinema. Depois eu vou lembrar. Eu só lembro do Tamoio, porque o Tamoio lá da... Piranguinha, isso. Piranguinha. Ele é da década de 50 também, como o Tangará, entendeu? O Tamoio, ele ainda tem a fachada dele lá. Sim, o Tamoio sim, Ainda tem, porque não era uma fachada como o do Carlos Gomes, né? Do Carlos Gomes, na época, a fachada era gigantesca, era uma coisa cheia de... como é que era? Colunas na frente, assim, né? Sim, era meio... que nem você falou, entrega do Oscar, né? Uma coisa mais... Ele tinha um avançado na frente lá no Carlos Gomes, né? E aí, quando em 88, quando a loja de tecidos comprou lá, né, eles quebraram aquela parte da frente, que era lindo. Aquilo era só um enfeite, né? Que era bonito, tinha umas janelonas e tal. Aí eles, porque tinham avançado para que estacionasse carro, aquelas putarias. Desculpa. Aquelas coisas confusas, vamos dizer assim. Confusas da Deu para entender a sua indignação, mas eu entendi. Mas é interessante, eu quero voltar lá no Carlos Gomes, que te falar uma coisa, assim. O Carlos Gomes, em 97, eu fiz uma exposição lá, em 97, de um filme chamado Bocage, O Triunfo do Amor, que eu deixei até o cartaz aqui do lado, mas é pesadinho ele. Ó. O Bocage... Nossa, com quem que é? Que eu não estou conseguindo ver o ator. Não, embaixo tem a... o Vitor Wagner. Tá. É que ele tá todo em ação, aí não deu para reconhecer, não. Então, eu fiz parte desse filme. Eu fazia um frei e cuidava... não com cabelão assim, tá? Era chinelinha, tudo. E a gente filmou, foi 2 anos de filmagem do Bocage, inclusive a gente foi para Portugal e tal. E depois, o material todo que teve do filme, o Djalma Limões Batista, que foi o diretor, eu já estava fazendo vários estudos em Santo André, e o Daniel Brasil cuidava do Cine Teatro Carlos Gomes na época. Ele falou assim, Djalma, você podia trazer o filme, a gente podia fazer uma ação aqui, porque ele passava muito Mazzaropi, né? Eu vi todo o Mazzaropi lá. Sim, Mazzaropi. Lindos, assim, e tudo em película, lá no Carlos Gomes. Eu, inclusive, um dos Mazzaropis, eu assisti da cabine. Para ver a máquina, o barulhinho da máquina, 35. Que legal, aquele barulho, né? Aquela fumacinha que saía. E aí a gente fez a projeção do filme lá, do Bocage, O Triunfo do Amor. O Vitor foi, todo mundo foi lá, e eu fiz uma exposição na frente, porque ainda tinha aquela área da frente, onde ficava a bomboniera, aquelas coisas do cinema e tal. Quando comprou a loja, virou um espaço vazio, um salão, né? De exposições e tal. Eu montei todinho as cenas do filme lá, assim, pequenas cenas, né? Acervos, né? Com os figurinos. Figurino, peças que vocês usaram? Adereço, a vela que foi comprada mesmo, da jangada, tudo, material, o rabo do sereio, todo o material foi exposto lá, né? Legal. E foi legal porque deu um público muito interessante, né? Eu tentei achar umas fotos para vocês terem, mas esses arquivos são muito complexos, né? Eu guardo em pastas e pastas e HDs e você vai indo, né? Até achar demora um pouquinho. Material, né? Mas foi uma experiência interessante porque a gente expôs também uma grua, né? Aquele equipamento para você colocar a câmera. Sim, você sobe, tá? E que inclusive está comigo e foi feito em Santo André por artesãos de Santo André, pessoas da parte não é de mecânica, como é que fala? Automação, né? Equipamento de automação, né? Eles que fizeram, o pessoal fez de madeira e ferro. Foi muito bem feito. Deve ter sido o Senai, não foi não? Ou foi uma empresa? Não, foi uma empresa, pessoal. Né? Foi um pessoal, não foi uma empresa. Porque não, então deve ter sido o Senai, alguma coisa desse tipo. Não. Foi um pessoal de Santo André mesmo, assim, um funileiro que fez. Olha só. Poxa, então, que barato. É que assim, se uniu um engenheiro, tinha um engenheiro que foi nessas coisas de
feira de audiovisual, né? Aprendeu, levou esse funileiro e eles montaram. Cara, ficou lindo. E ainda até hoje está comigo esse equipamento. Né? E eu vou doar para a escola de cinema, a LCV, né? Isso é, inclusive, que é a primeira escola de cinema da região, fica em Santo André. Chama Escola Livre de Cinema e Vídeo. Você vai colocar como acervo lá, vai doar para a escola? Como acervo, porque ela vai mudar agora, né? A Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André vai mudar lá para a Industrial. Vai ser uma casa com 3 escolas, né? A escola de teatro, a ELT, que é de teatro, a ELD, que é de dança, e a de cinema, que é ELCV. Elas vão ficar juntas. Como que funciona essa escola, John? Assim, dá um exemplo, como que é o dia a dia da escola, o que se aprende, como são os cursos? Tá. Então, eu sou da primeira turma da ELCV. Eu entrei em 2001, né, em 20 de agosto de 2001, e me formei em 2004. Eu fiz dois curtas, né, inclusive estão aqui, né, os Salvos que Queremos Virgens e o Aviso do Prévio. E o que é a escola? A escola, ela foi criada junto com o prefeito Celso Daniel e o Luiz Alberto de Abreu, né, que também criou a ELT. Queriam desenvolver coisas diferenciadas numa cidade, mas não fazer cursos, né? Eu fiz muito curso de livres, né, de cinema na cidade, mas eles acharam que faltava algo mais, algo que tivesse mais estofo, mais força, né? E uma escola te dá isso, porque você tem um tempo maior de estudo, um tempo maior de entendimento. Então, a escola tinha várias ações, né? Você tinha curso de História da Imagem, que aí vem toda essa parte de filmes, como é que aconteceu, onde foi, quais as referências, tal. Aí você tinha curso de roteiro, onde você aprendia a escrita, a desenvolver o seu pensamento e colocar no papel, a criar, a estruturar personagens, falas. Aí você tinha a escola de fotografia, o curso de fotografia dentro da escola, né? Que você aprendia como você enquadrar melhor para o cinema, como você utilizar a iluminação para captar melhor aquela imagem. Você tinha produção, né? Um curso de produção, para como você produzia esse material, tal. Você tinha direção de arte, que você faz aquela composição da cenografia, de figurino, de cor, desenvolver, né? Como se estrutura um figurino de época ou do atual, né? Tinha tudo isso dentro de uma escola, né? E ainda até hoje tem isso, né? Só que ela tem mais estruturas. Agora tem curso de documentário, você tem curso de preparação de atores, você tem outras variantes, né? Me fala uma coisa, qualquer pessoa pode participar dessa escola, apesar que não era o nosso assunto, mas é interessante. Qualquer pessoa se inscreve, tem que ter algum currículo, como funciona? Era assim, é aberto um edital, que deve ser aberto esse ano, ou no começo do ano que vem, para a turma 10 já. Porque a gente teve que dar uma pausa por causa da pandemia. Tudo parou na pandemia, né? Mas vai ter... O mundo parou. Mal sabia que o Raul Seixas estava certo na música dele. Cara, é um visionário, não é um roqueiro, é um visionário. Muita força. Então, assim, vai ser lançado um edital de chamamento, né? Aí as pessoas se inscrevem para a escola, né? E ela tem como que se diz assim, um jeito de escolha, etapas, né? As etapas de escolhas, né? Então, demora um pouquinho, né? Mas você pode se inscrever a partir de 18 anos, você se inscreve e... Legal. De qualquer lugar do Brasil também, né? A gente teve gente do Rio de Janeiro, do Sul, da Bahia. Que legal. Era para Santo André para estudar. Entendi. É muito legal. E lá tem cineclube. Por isso que é legal a gente fazer essa link, porque tem um cineclube, que é o Cineclube ELCV, né? Entendi. Que é como se fosse uma sala de cinema também, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta, voltando aqui sobre os cinemas do ABC, aí em Santo André, principalmente. Depois nós vamos falar sobre outros nos próximos programas. Tem alguma coisa assim, uma curiosidade, algum cinema? Você falou um pouco do Tangará, a gente falou um pouquinho do Estúdio Center. Teve alguma curiosidade, alguma uma coisa única que aconteceu no cinema tal? Uma pessoa foi assistir, famosa, foi assistir um filme. Tem alguma curiosidade aí? Momento fofoca sobre cinema em Santo André. Nossa, difícil. A única coisa que eu tenho, assim, que eu acho interessante foi... é que é bem mais antigo, né? Não é dentro de um cinema, mas é chamada Câmera Clube. Era um cineclube, é um dos cineclubes mais antigos de Santo André. Tinha uma pessoa que é muito famosa hoje, né? Eu digo como famosa a partir do elemento, assim, para mim, ele é o pai do cinema do Grande ABC, que é o Aaron Feldman, né? Ele frequentava desde a década de 60, o Câmera Clube, né? E é legal a gente saber, porque, assim, ele fez 100 anos de nascimento em 2019. E a família, agora, em 2021, vai lançar um livro chamado Aaron Feldman, Cinema nas Veias, né? Em cima foi feito através do Fundo Municipal de Cultura, né? Você participou desse livro também? Participei do livro, sim. Então, tá. Eu tive que participar porque eu sou apaixonado, né? Eu faço pesquisa, né? E eu fiquei insistindo na família, vamos lá, ele merece. Porque, olha, o Aaron Feldman, ele é falado por Jean-Claude Bernardet, um dos grandes críticos do cinema brasileiro, né? Paulo Emílio Salles, que é o pai do cinema brasileiro, né? Ele comenta sobre o Aaron Feldman, né? E ele tem uma vasta filmografia interessante, porque, assim, ele foi da película, né? Dessa parte película, até o vídeo. Ele fez até vídeo. Então, assim, ele desenvolveu um olhar mesmo. Ele olhava para determinadas coisas, né? Pela cidade, pelo povo, né? Seus filmes eram bem críticos, né? Sociais e artísticos, né? Tinha uma coisa artística muito forte, né? A curiosidade é um pouco em cima disso, assim, dele ser uma pessoa que poucas pessoas conhecem, mas ele é muito conhecido no Brasil, né? Sim, o pessoal do ramo sabe bem quem ele é. Bem. Jairo Ferreira, também grande, fala sobre ele, né? Um dos grandes críticos do cinema alternativo, vamos dizer assim. O Aaron Feldman era também do cinema alternativo, né? Por exemplo, ele vivia nesse cineclube, né? O Câmera Clube, não era só de fotografia, mas tinha ações de cinema, né? E eles iam muito atrás de filmes diferenciados. Como também ele frequentava, inclusive tem um livro com algumas coisas sobre ele no Alfarrábio, né? Na livraria Alfarrábio. Sim, Alfarrábio é um centro cultural de Santo André, do ABC, muito grande. Impressionante. Realmente, tem um cineclube lá. Quer dizer, tem um cineclube lá. Sim. Eu vou fazer uma pergunta, que nem eu falei, eu vou até convidá-lo no ar, para você ficar com vergonha de não aceitar, e fazer a continuação das outras cidades. Meu convite está feito, espero que você continue, porque a gente tem muita coisa de São Bernardo, da Vera Cruz, o cinema São Caetano, né? Em Santo André, foi filmada alguma coisa específica, alguma cena de cinema, alguma coisa que foi usada, que teve uma projeção? Você lembra uma situação? Eu sei que Vera Cruz é óbvio, a gente passava aqui uma semana falando. Tem, mas não no centro. No centro houve algumas coisas, né? Mas que foi marcante foi em Paranapiacaba. Poxa! Sabe quem filmou em Paranapiacaba? O ícone do terror, o Zé do Caixão. O Zé do Caixão, cara. Zé do Caixão. O Mojica. Ele filmou lá, o Mojica, lá, o homem das unhas grandes, lá, das unhas compridas. Você sabe esse cara as unhas, né? Ele teve que cortar as unhas porque estava ficando sem não dá, ele conseguiu até o máximo. Mas esse cara também é um ícone do cinema, né? Claro, na área dele, realmente ele virou um
uma pessoa muito importante, né? E ter filmado lá eu acho importante porque, assim, está dentro de uma filmografia brasileira, né? De força mundial, não é de força brasileira só. Não, é verdade. Mundial, porque ele é o Coffee Joy, né? Nos Estados Unidos e na Europa, enfim, né? Mais conhecido como Coffee Joy. E é assim, ele ter ido lá porque ele gostava daquele clima estranho de Paranapiacaba. Porque assim, uma vez eu estive lá, eu tive todas as estações ao mesmo tempo. Daqui a pouco, de novo. É verdade. Uma névoa que você não consegue ver um passo. É verdade. Lá é realmente... a gente filmou em 2019. Eu com uma turma, a gente fez um longa-metragem chamado 7 Cidades e uma Vila Inglesa, né? Com o Diomédio Piscato, né? Foram 2 empresas. A gente fez 7 filmes. E um é lá. A gente estava filmando, daqui a pouco aquela, né, tampava tudo. Falei, gente, eu não consigo nem ver o que está acontecendo. Não tinha como, né? Os atores sumiam, né? A gente tinha que esperar baixar um pouco para voltar a filmar, né? Mas muito bonito. E a Anitta fez um videoclipe agora há pouco, a cantora. Fez um videoclipe lá. A da Anitta eu não sabia, não. Claro, o do Mujica também não. O mais atual que eu sabia foi o Danilo Gentili, que fez aquele filme há pouco tempo no Américo Brasiliense, né? Acho que ele estudou lá. Mas o pessoal olha e fala, bom, aquilo lá não tem jeito, é o Américo Brasiliense. Pô, que legal. A gente... É que, assim, a força do local também tem, por exemplo, os produtores da Anitta não exploraram o local como uma cidade que tem um ícone, que tem uma força, né, no visual. Sim. O Mojica não. Se você vê, você fala, pô, mas é Paranapiacaba. Sim, mas ele queria saber aquele clima mesmo, é isso aí. O clima, né? Precisa ter clima. É o efeito do local do fumódromo lá do centro, aquele negócio bem nublado. O pessoal vê um lugar um pouquinho maior para dar esse efeito. Mas muito interessante. Olha, poxa, a gente tem bastante coisa para falar. Eu gostaria de continuar com você falando um pouco sobre São Bernardo, que tem a Estúdio Veracruz, que também foi um ícone, né? E falar um pouco sobre cinema mesmo, cinema antigo, nacional, ou a cinema de hoje. Então, eu já deixo o meu convite aí ao vivo. Sim, aceito. É o que eu falei, até para a pessoa ficar com vergonha de não aceitar, eu vou pedir para a produção já fazer fazer uma estratégia com você aí. Legal. E lembrar um pouco que nós estamos vivendo uma coisa assim, eu sinto muito falta de ir numa sala. Também. Mas eu sinto. Essa experiência que as pessoas, se a gente não tomar cuidado, vai perder. Ontem mesmo eu estava com o Ivan Cardoso, a gente estava falando assim, a gente vai ter um manual de saída, de como sair de fazer as coisas. Você sabe a teoria do cachorro que corre atrás do caminhão de gás? Sim, sim. A teoria é o seguinte, ele corre. Quando o caminhão de gás para, o cachorro não sabe o que fazer. Então... Bom. E as salas, a gente ficou tão preso a esse computador, a essa telinha, que a gente não vai conseguir, vai chegar lá e falar assim, meu Deus do céu, eu não sabia que isso era o que eu faço agora, né? Não, é isso mesmo, realmente, quem gosta de cinema, quem gosta de ter um contato, porque o cinema não é só o cinema em si, é todo a situação, né, todo o clima que você faz, não é só assistir o filme, assistir em casa, não é. É que nem futebol, você assistir no estádio ou assistir na televisão. É muito diferente. Ótimo, mas são coisas diferentes, não adianta. Mas você vê melhor na televisão? Vê, mas não é a mesma coisa, não adianta. Sim, não é. Então, eu sei porque claro que eu falei, não sou um conhecedor como você, mas gosto muito de cinema. Jaulas, obrigado, vou deixar aí você cumprimentar o pessoal. Se quiser deixar algum o jeito de entrar em contato com você, Face, Instagram, tá bom? E já está prometido que você vai ter que nos aturar um pouco mais. Tudo bem. Como que a gente entra em contato com você? Olha, eu gosto mais, pode ser por Facebook, né? Que eu sempre uso. O pessoal gosta muito de Instagram, mas eu gosto de Facebook, porque não tem problema. Perto do povo é mais fácil, né? Instagram tem aquele... enfim.
essas tecnologias. É de aulas Ulisses tudo junto, né? O Ulisses é 2 L's e Y, né? E tem o e-mail que é difilme, DIFILME, @gmail.com. Tá, né? Certo. Aí vocês e como a gente gosta de coisa antiga, me dá seu Orkut também. Ah, não, o Orkut eu tinha. Brincadeira. A gente tá falando de retrô, vamos falar o mais retrô que a gente consegue, brincadeirinha. Mas tá é legal. Carlos, né? Obrigado, viu? Foi ótimo, gostei muito de conhecê-lo e é uma promessa, você vai ter que vir mais vezes aqui. Beleza, tá, a gente fala, a gente combina e vamos falar de cinema mais um pouco. Obrigado. Tá, gente, obrigado, boa noite. Curta a gente lá na página do Face e no Instagram, Pedro Bottalo, bate-papo com o Pedro Bottalo, tá bom? Espero vocês no próximo programa.